Então tá, entrou o Rubens Mar aí, né? Oi, prof, tudo bem? Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Será um prazer. Um abração para todo mundo aí. Que bom. Que bom. Então, isso, Jack, percussionista. Então, meus queridos, minhas queridas, nós vamos começar. Eu tenho a satisfação de trazer hoje, então, para nós, nesse início, né, de trabalho, eu vou compartilhar alguma coisa de Hermann Hesse, que eu gosto muito, e que eu referi também na defesa da Daniele Ertel, que aconteceu quinta-feira, pesquisa, mais uma aluna nossa da UERGS, né, fez a graduação, fez a especialização, como o pessoal aqui que está também, o que nos traz uma alegria muito grande, né? Então, quando um de nós vence, todos nós vencemos, né? E é com carinho que eu digo isso. Então, começo com essas palavras. Queria dizer também que nós hoje teremos a grata satisfação, vai ficar pulsando, né? Peraí que eu vou tirar isso aqui, de trazer dois acadêmicos da especialização em educação musical, né? O Lucas e a Jéssica. Mas antes eu gostaria de começar, então... O carro? Tu não deixou no carro? Não, não tem carro. Tá na bolsa. Desculpa. Coisas da família. Então, quero trazer, então, um pouco para vocês o Hermann Hesse. Não sei se já ouviram falar de Hermann Hesse. Ele foi um importante filósofo, professor, escritor, e ele foi pintor também. O Hermann Hesse, ele é lá do século XIX, do final do século XIX, e ele contribui conosco em alguns aspectos bastante importantes, que eu vou compartilhar com vocês. Acho que vai ficar pulsando aqui, então eu vou só ler para vocês. Tem um pensamento dele que me faz, há muitos anos, refletir sobre a docência. E não é especificamente para professor, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, porque para nós diz muito. Ele diz o seguinte: nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. É de uma profundidade, é de uma simplicidade, de uma profundidade tão grande esses dizeres do Hermann Hesse, que nos ajudam a pensar muito, né? E que eu gostaria, então, de dizer para vocês que é essa a visão que eu tenho em relação ao trabalho de docência, né? Então, vou convidar com muito carinho agora o Lucas, então, vai apresentar a proposta pedagógico-musical para o ensino coletivo de instrumentos de sopro, com ênfase na cultura gaúcha e ítalo-germânica. Vamos começar, então, com o Lucas, que é nosso acadêmico da especialização em educação musical. Vou mandar, sim, Morganinha. Então, vou fechar aqui. Olá, pessoal. Me ouvem? Alô? Sim, dá para ouvir. Prof, me ouve? Dá para ouvir, sim. Professora, posso iniciar?
Ela botou que sim ali no chat, Lucas. Pois é, eu não ouço mais a voz da professora, que estranho. Ela desativou o mic dela. Ah, tá. Estão vendo a apresentação? Ainda não. Sim. Sim, aqui. Dá que tu vai apresentar, mas ainda não apareceu. Para mim aqui está em tela cheia. Quando aparecer para vocês aí, me avisem. Tá bom. Vê se me escuta Ainda agora. não. Consegue me escutar? Agora eu ouço. Tá Estou bom, ouvindo, meu sim. amor. Tá bem, tô ouvindo, tá super bem. Pode começar. Tá. Apareceu para todos, então? Para mim, não. Não, só tá dizendo que tu tá apresentando, mas não abriu o arquivo. Sai e entra de novo na apresentação, Ok. tá? Às vezes acontece. Muito bem, agora sim. Chegou lá? Isso. Então tá. Então, pessoal, boa tarde Agora a todos os sim. colegas. Então, hoje é o dia das apresentações, como a Jéssica falou aqui, do Vale do Taquari, tá certo? Então, tenho a honra de iniciar. A minha orientadora é a professora Cristina, e o título do meu trabalho, então, é uma proposta pedagógico-musical para o ensino coletivo de instrumentos de sopro, com ênfase na cultura gaúcha e ítalo-germânica. Então, introduzindo o trabalho, eu trago experiências pessoais e questionamentos, não só minhas, como de colegas de profissão que atuamos em conjunto, digamos assim. A gente pensa muito sobre os aprendizados dos instrumentos, o que a gente passa para os nossos alunos e a prática do ensino, como nós estamos passando isso para eles. Se a compreensão é correta ou não. Então, são questionamentos que a gente tem, que a gente passa isso, todos os professores passam isso, com certeza, semanalmente. E o estudo, então, que eu venho propor é para uma iniciação coletiva aos instrumentos de sopro. Daí vou trabalhar nas esferas didáticas, pedagógicas e curriculares. Iniciando, então, eu cito Hallam, Susan Hallam, de 98. Ela faz uma conexão entre a transmissão do conhecimento e a facilitação da aprendizagem. E ela sugere que o professor vá cada vez mais para o lado da facilitação da aprendizagem. Isso logo, quando eu for apresentar parte do trabalho, vou conseguir voltar nessa parte, que é um dos objetivos do trabalho também, a facilitação da aprendizagem em se tratando dessa proposta pedagógico-musical. A abordagem, então, do ensino coletivo, ele democratiza o acesso à música, a ideia de ensinar coletivamente dá essa opção de mais estudantes, mais crianças, terem a possibilidade de aprender. Falando sobre o ensino coletivo de instrumentos, eu mostro que ele já é uma realidade em vários países, cito Alemanha, Noruega, Holanda, China, Estados Unidos. Nos Estados Unidos, desde 1910, do início da década de 1910, foi uma época de muitas mudanças sociais. Desde aquela época, então, as classes de ensino instrumental, de ensino coletivo, foram para as escolas, e com essa mesma época, com essa mesma mudança, ocorreram o início das bandas de escolas e bandas marciais que nós conhecemos. No Brasil, embora muitos trabalhos desde os anos 2000 estão sendo feitos, mas ainda há pouca representação de ensino coletivo. Parte de revisão de literatura, eu separo em alguns tópicos. O primeiro deles, então, especificamente o ensino de instrumentos,
Daí eu volto a citar Susan Hallam, e ela traz que o corpo de pesquisa ainda é pequeno, em se falando de ensino coletivo, para construir modelos de ensino de música efetivos. Porém, 2001, também fala da escassez de trabalhos de ensino coletivo quando comparado a outras áreas da música, como composição, educação musical, musicologia, performance e outras áreas. Sloboda, 2000, fala do ensino efetivo de instrumento, que ele está totalmente relacionado, né, a fatores sociais e motivação, do aluno se manter ou não nas atividades realizadas. Sobre o ensino coletivo ainda, Cruvinel, 2005, relata a história da metodologia coletiva na Europa, Estados Unidos e Brasil, assim como o impacto que a educação musical trouxe nesses locais. Ela também fala que o ensino coletivo é uma ferramenta no processo de socialização e, desde os anos 2000, como comentei, tem um crescente interesse pelo tema aqui no país. Montandon, também, por esses anos, fala do cita o maior interesse na área metodológica. Então, as questões que ela traz no trabalho. O que dar aula em grupo, como dar aula em grupo, que material usar, qual o melhor número de alunos para cada grupo, que faixa etária, que nível. Então, são várias questões que Montandon traz, se referindo sobre ensino coletivo. Sobre o ensino coletivo de instrumentos de sopro, no caso. Daí eu trago o grande método, então, que temos no Brasil, de Joel Barbosa. É um método que ele editou, que ele iniciou em 98, né, mas só em 2004 que foi editado como livro, né, e de 2004 até 2009 foi o único material disponível comercialmente e na internet. E o da Capo, o Barbosa, traz que a teoria deve servir à prática. Então, para quem conhece o método do Barbosa, o método da Capo, vai notar que é um método, vai perceber que é um método que traz bastante à prática. Logo nas primeiras aulas, o estudante ele já força o estudante a tocar. Ele traz uma adaptação de métodos americanos para a educação musical brasileira. Várias pesquisas, vários artigos de 2004 até os dias atuais falam desse método, e ele teve uma grande aceitação. Tem pesquisas que mostram que ele teve uma grande aceitação, é usado em vários lugares do país, aceitação entre regentes de bandas e até em alunos. São 15 livros, então são 14 livros de instrumentos, e o livro do professor regente, então, para conduzir. E ele é direcionado para esse lado do ensino coletivo, para que diferentes instrumentos possam estar durante uma mesma aula. Agora eu parto para os meus questionamentos. Então, o primeiro questionamento: como incluir a cultura musical gaúcha e ítalo-germânica no ensino coletivo de instrumentos de sopro? Quais as possibilidades de inserção? Quais os gêneros musicais que podem ser incluídos nessa proposta? Quais os instrumentos de sopro que têm sido mais utilizados na atualidade? Na fase inicial de aprendizagem do instrumento, o que é mais motivador para o estudante de música? Então, falando de cada questionamento, o primeiro, como o da Capo, o método coletivo ele já existe, mas quando ele vai trazer trechos musicais, são trechos musicais brasileiros ou de outros países. A proposta do método em questão, que eu apresento, seria esses trechos musicais serem da cultura musical gaúcha, ou italiana, ou alemã, que eu cito ítalo-germânica. O porquê disso? Por nós estarmos no nosso estado, no Rio Grande do Sul. O porquê italiana, o porquê alemã,
pelo trabalho que eu realizo e colegas realizam nas nossas regiões, que é o Vale do Caí, Vale do Taquari, Rio Pardo, Paranhana ou Serra Gaúcha, e a imigração alemã e italiana ter uma forte inserção nessas localidades. Então, é a ideia de trazer os gêneros, eu já entro no segundo questionamento, musicais, gêneros musicais, que estão habituados às pessoas, às crianças dessas regiões. Então, é um método bem voltado para o nosso estado e ainda mais para as nossas micro-regiões aqui do entorno. A terceira questão, quais instrumentos de sopro que têm sido mais utilizados na atualidade? Como nós estamos trabalhando em alguns municípios e temos contato com colegas professores, nós percebemos que alguns instrumentos de sopro estão se esvaziando, digamos assim, das orquestras. E isso causa uma preocupação muito grande. Nós percebemos que trompete ou saxofone alto são instrumentos de sopro com grande participação nos grupos, mas, da mesma forma, nós vemos o trombone, o clarinete, trompa, trombone, bombardino, não aparecendo nos grupos, e a gente sabe que, para a gente formar uma orquestra, uma banda marcial, a importância de termos toda a distribuição instrumental é muito grande. Então, nesse questionamento aí, eu posso dizer que o trompete e o sax alto são os instrumentos mais tocados e que é uma preocupação muito grande dos outros instrumentos para que eles continuem sendo tocados, né, e ensinados para que tenhamos grupos musicais e orquestras com todos os instrumentos ao decorrer dos anos. E o último questionamento, na fase inicial de aprendizagem do instrumento, o que é mais motivador para o estudante de música? Eu trago essa questão porque é muito, muito importante para um jovem, o que ele mais quer nas primeiras aulas de música é ter o contato com o instrumento. Ter o contato, é conseguir tocar. E a gente sabe que é um balde de água fria, se o aluno chega na aula, não recebe o instrumento e recebe um caderno de teoria musical. E que ele vai receber o instrumento só daqui 3 meses. Então, é muito importante a teoria, sim, mas a sugestão, a proposta do método, então, o quanto mais cedo o estudante tiver o contato com o instrumento, melhor para a continuidade desse estudante, desse jovem na música. Então, objetivo: propor um método de ensino coletivo de instrumentos de sopro, com músicas ou trechos musicais baseados na cultura gaúcha e ítalo-germânica. Então, inicialmente, o método vai ensinar uma nota, a segunda e a terceira notas. Então, o aluno ainda não vai tocar uma música, mas se nós fizermos um recorte de um trecho musical, com 4 compassos, de uma música que ele já conheça, é algo muito motivador. Então, eu sigo. Au clair de la lune, Merrily We'll Roll Along, ou Frere Jacques. São as músicas que eu me incluo, e colegas professores, que utilizamos métodos americanos ou europeus, são as primeiras músicas que nós passamos para os alunos. Por que não as primeiras músicas serem Querência Amada, Eu Sou do Sul, Negrinho do Pastoreio, ou, na cultura italiana, Santa Luzia, América, O Sole Mio, ou na cultura alemã, Isabella, Heimweh, Heimatlos. Eu acredito nisso porque um pilar muito forte do início, da iniciação musical de um jovem, de uma criança, são seus pais, é a família, né? E se a criança ainda não tem o conhecimento de um trecho musical, desses que eu citei, da nossa cultura aqui, tem uma chance muito grande de seus pais, ou familiares, ou avós, terem esse conhecimento, né? E o incentivo no início, né, dos pais, dos familiares, é muito importante. Então, eu acredito que
Uma criança tocando um trecho do Frere Jacques, sim, é muito lindo e é muito importante, mas se essa criança puder tocar um trecho do Negrinho do Pastoreio ou da Querência Amada, eu acredito que terá um efeito muito melhor na sua iniciação musical. E utilizar essa proposta em orquestras, grupos instrumentais, projetos musicais do Vale do Taquari, Caí, Rio Pardo, Paranhana e Serra Gaúcha, com aulas em grupo, agilizando o processo de ensino-aprendizagem. Sobre a metodologia, a abordagem vai ser qualitativa, o método pesquisa documental, então, os métodos que nós já utilizamos atualmente, que eu utilizo, os exercícios, partituras e trechos musicais que estão sendo utilizados atualmente e o material que está sendo criado para essa nova proposta. O caderno de observações, caderno de planejamento, relatórios das aulas que foram dadas nos últimos anos e o planejamento dessas aulas e um futuro planejamento utilizando, então, a nova proposta. A técnica, coleta de dados, coleta de documentos, através da Apolinário 2009, análise de conteúdo de Pardão. O meu referencial teórico, falando em ensino coletivo de instrumento musical. Cito Cruvinel, novamente, 2005. Considera que o ensino coletivo das primeiras bandas aconteceu no período colonial, depois com bandas oficiais, fanfarras e grupos de choro. Então, no país, algo muito antigo, o ensino coletivo. O ensino coletivo de instrumento musical pode ser uma importante ferramenta no processo de socialização do ensino musical, democratizando o acesso do cidadão à formação musical. Então, conversando com a professora na orientação, sim, a gente sabe que pode ser um sonho a gente ter uma sala de aula de uma escola pública com os alunos tendo os instrumentos de sopro, pelo preço que os instrumentos custam. Mas também a gente sabe que existem vários projetos a nível federal, como Mais Educação. Há anos atrás, municípios, vários receberam instrumentos da Funarte, né, o kit de instrumentos, aqueles de sopro. E para quem conhece a realidade dos municípios, falo especialmente agora do Vale do Caí, sabe que em alguma sala de alguma prefeitura tem vários instrumentos que não estão sendo utilizados. Então, sim, primeiramente a gente pode pensar que isso é uma coisa muito distante de acontecer, um ensino coletivo de instrumentos de sopro, mas se a gente conhece a realidade, a gente também sabe que existem instrumentos que não estão sendo utilizados. Para quem conhece, o professor Cristiano Leonard, que passou também pela UERTS, trabalha em Arroio do Meio, e recentemente agora ele fez uma publicação que o município lá recebeu um kit muito grande de instrumentos. Então, possibilidades existem. Seguindo no ensino coletivo, eu trago alguns nomes que são referência no nosso país. Então, Alberto Jafé, pioneiro nas cordas, no ensino coletivo de cordas, José Almeida nos sopros, e outros estudiosos que trabalham em ensino coletivo. Cristina Tourinho, Joel Barbosa, que foi o criador do método da Capo, Montandon e o Galindo. O ensino de sopros. O estudo feito por Vecchia, em 2008, falou especificamente sobre a iniciação no ensino dos instrumentos de sopro. Então, ele fez uma pesquisa de campo com maestros e instrumentistas e foi a fundo no estudo das primeiras aulas, né, de como são realizadas as primeiras aulas no ensino de sopro. E ele também traz a importância de, desde o primeiro momento, o estudante ter o contato com o instrumento, conseguir assoprar, ter essa opção, essa oportunidade, que é o que a criança está querendo naquele momento. Então,
como os professores têm instruído os alunos a emitirem as primeiras notas no instrumento de sopro. Então, Vecchia traz um estudo bem profundo sobre esse momento assim de iniciação musical. Daí um trecho que eu achei bem interessante, e que vários autores trazem isso. Eles defendem que nos primeiros contatos com os instrumentos, a notação pode tornar-se supérflua, pouco prática, antimusical e às vezes até inibidora, dependendo de como ela é ensinada. Então é aquilo que eu trouxe nos slides atrás. A importância muito focada do professor de ensinar teoria, de ter uma sequência no estudo, estar acostumado a isso, mas às vezes não é isso que o aluno quer, ou que o jovem que quer iniciar no instrumento está imaginando, e como traz ali, às vezes digamos, antimusical ou até inibidora. Então, esses autores, eles sugerem uma forma diferente. Então, eles querem dar uma concessão de espaço para o aluno, uma concessão de tempo, tempo para o aluno testar, para ele improvisar, e também tempos assim para mostrar modelos visuais e sonoros. A gente tem muito material à disposição, então, para quem conhece, existem alguns instrumentistas de sopro que, se a gente olha a maneira de embocadura, a maneira deles tocarem, na teoria não estaria certo, não seria correta a embocadura, mas a maneira que eles tocam e o que eles conseguem produzir é fantástico. Então, esses autores trazem um pouco isso, né, de não regrar o aluno lá desde o início, e sim dar um tempo para ele testar o instrumento, e muitas vezes a gente pode se impressionar com o que pode acontecer nessa iniciação. Eu quero me aprofundar ainda na parte teórica, quero colocar mais sobre educação, porque até o momento eu só tenho sobre ensino de instrumentos e ensino coletivo. Quero trazer algum tópico sobre didática musical também, e sobre Pérez Gomes, ali, sobre a cultura experiencial, que eu acho que tem tudo a ver com esse método que tem ênfase na nossa cultura, no nosso cotidiano, né, das nossas regiões em que a gente vive. Aqui mais ou menos uma esquematização do meu cronograma, agora já atualizado. Então, no momento eu estou na criação dos materiais, na criação dos trechos musicais, que eu vou colocar no método. E a ideia, então, para a finalização do artigo, para outubro e dezembro, e a apresentação em janeiro. Então, considerações finais. Acredito na importância de ter um método. Pesquisei bastante sobre isso, não vi nada editado, digamos, nesses moldes, né? Sim, temos o da CAPO, temos métodos nacionais, mas não temos nada nesse molde, assim. E temos vários colegas professores que estão atuando no estado, na região, e penso que é um material que pode ser de grande valia para todos. A facilidade de realizar aulas coletivas com diferentes instrumentos traz a possibilidade de termos em uma mesma aula instrumentos diferentes, clarinete, trombone, tuba, por exemplo. A utilização desta proposta abre a possibilidade para o fortalecimento do ensino de instrumentos pouco utilizados. Então, é aquela angústia que o professor de instrumento de sopro sabe do que eu estou falando, a preocupação que alguns instrumentos estão sumindo. Então, com o ensino coletivo, tem a possibilidade de a gente conseguir resolver essa lacuna. As minhas referências, e meu muito obrigado a todos.
Obrigada, Lucas. Estão me ouvindo? Sim. Oba. Muito obrigada, Lucas, pela tua apresentação, por compartilhar conosco a tua pesquisa. E é importante, então, e esse é o objetivo dessa apresentação e da reunião, então, que nós temos do grupo de pesquisa, de poder, então, perguntar, fazer perguntas para o Lucas, e também a gente sugerir, né? Eu acho que é importante, porque esse é o momento que ele está, e que também a Jéssica está, e muitos de nós estamos, no momento da construção do objeto de pesquisa. E essa construção, ela é algo que nós vamos aos poucos fazendo, né? Por isso que é uma construção. Então, é extremamente importante a contribuição de vocês, as perguntas e, inclusive, as sugestões para a gente compartilhar agora. Então, eu abro para quem quiser perguntar, sugerir, etc, etc. Está aberto. Marlon, queres falar, querido? Por favor. A bateria, né? Eu mudei o tema da minha pesquisa, até porque eu já lancei o método de bateria que eu estava pensando em fazer. Então, enfim, a minha pergunta é em relação à importância do teu método para a leitura musical, porque eu acho a leitura importantíssima no meio do aprendizado, né? É mais uma ferramenta importante para o aprendizado, tanto a leitura tradicional quanto a leitura alternativa, enfim. E dentro do teu método, quando é que tu pretende implantar a leitura? Que eu vi que tu quer que eles comecem a tocar o instrumento já desde o início, né? Sim. Não, a ideia, Marlon, assim, talvez na apresentação não me fiz entender. Sim, então eu digo, eu também concordo com isso. Eu acho que primeiro tem que pegar o instrumento e sentir o instrumento e tocar e ver se é aquilo que ele quer mesmo e tal. Isso tudo faz parte, mas também acho interessante a leitura, a escrita, o registro de várias formas, de registro de áudio, enfim. Quando tu pretende, dentro da tua metodologia, a questão de leitura e escrita, tanto alternativa quanto a tradicional, que eu acho todas importantíssimas, assim, para o aprendizado, né? Para o aprendizado do aluno. Não, a ideia é que caminhem em conjunto, digamos assim. Mas o que eu penso, assim, não vou iniciar o método com 12 páginas de teoria, né? Ninguém vai aguentar isso aí. Então, eu não vou falar em semibreve, não vou falar em semínima na primeira página. Eu vou colocar uma pauta musical e vou colocar uma nota de 4 tempos. Não vou falar que é 4 tempos, só vou colocar a nota. E vou ensinar a tocar aquela nota. Vou ensinar a tocar a segunda nota. Não vou falar que é 4 tempos, só vou ensinar a nota, né? Mais visual, olhando a pauta visual. Ele tem 2 notas. Ensinei a terceira nota. Já posso tocar um trecho do Querência Amada. Já posso tocar. Cara, se chegou em casa, né, tocando isso, gol, vitória total. Pai e a mãe vão gostar, o vô vai gostar, a criança vai para a segunda aula enfesada, né? Então, eu penso assim que a teoria ela vai ter que caminhar junto, é muito importante, sim, mas assim, não maçante, né? Com leitura, com muita explicação. Uma criança chega, ouve semibreve, só o nome assusta, né? Então, não, assim, isso tem que ser com mais calma, assim. Então, mas, assim, a tua pergunta, assim, já vai ter a leitura musical desde o início, né? Mas não com tanta ênfase, assim, em teoria, né? Vai ser mais visual. Não, eu perguntei porque... Sim, eu te perguntei porque eu achei que ia ser exatamente assim, eu me identifiquei muito, porque é exatamente assim que eu penso também, o lance de introduzir a leitura. Tu pode mostrar para ele, mas não precisa dizer o que é, ele só precisa entender que ali está escrito aquilo que ele tem que tocar na hora, né? E aí, aos poucos, isso vai sendo introduzido junto com a tocabilidade, enfim. Eu acho que
essa questão está bem clara no teu método e eu acho bem pertinente, assim, bem legal, Show. bem bacana. Obrigada, Marlon. Quem mais quer comentar? Enquanto o pessoal vai aquecendo as turbinas, só pensando algumas coisas, né? A gente, na verdade, tinha pensado numa proposta, né, Lucas? E Sim. não num método, propriamente. Sim. Porque o termo método já deixa um peso, né? E uma proposta, ela pode, inclusive, não ser uma proposta da totalidade do teu trabalho, do que tu vais querer fazer um dia. Tá? A gente pode pensar em etapas do nosso trabalho. Então, nesta etapa, tu estás pensando sobre essa questão da cultura destas crianças, jovens ou adultos, enfim, com os quais tu trabalhas, inserido na seleção do repertório, né? Então, talvez, se a gente botar proposta mesmo, fique mais adequado, que tu não vai estar apresentando a totalidade. Porque até porque tu não vai ter espaço nesse material para tanto, porque isso demanda um livro. Sim. E que eu acho que tu vai fazer. Né? A ideia é continuar com isso aí. Então, talvez focar nessa questão da proposta e tu particularizares nessa questão e não mencionar como é que vai ser do início e tal, mas focar nisso. Bom, e que tu tinhas falado no teu PowerPoint. Bom, ao invés de música estrangeira, tal, bom, vamos trabalhar Querência Amada, porque trabalha com os mesmos elementos de dificuldade musical com os quais trabalha tal música, que originalmente é o que se trabalha, né? Então a gente pega aquela música estrangeira que tem tais dificuldades na execução musical, mas eu poderia pegar o Querência Amada, que tem essas mesmas dificuldades de digitação, enfim, o que for, porque é da realidade deles, né? É isso aí. Então, acho que talvez assim tu consiga não dizer que é o método, porque as pessoas vão esperar, mas uma proposta é adequadíssimo, né? E para o tempo que tu tens para fazer. E não tira absolutamente o mérito do teu trabalho. Absolutamente. E justamente o legal disso é que tu pensas nesta regionalidade, né? Não que trata desse pessoal aqui. E o nosso Brasil, ele é muito grande. São vários países ou várias culturas dentro do nosso país. Então, isso justifica muito, né? Do Caí, o Taquari Paraiano, enfim, ter um lugar, aí um espaço no artigo para contextualizar esses lugares. Assim. O que é esse lugar? A cultura. Porque aí tu justifica a entrada desse repertório aí, né? A gurizada gosta de escutar não sei o quê, o povo escuta não sei o quê, então, poxa, se eles estão ouvindo no cotidiano isso, e aí quem é que nos ajuda neste entendimento? As teorias do cotidiano também, da professora Josamar. Cortou para mim aqui. Para mim, a gente também, travou tudo. Possa trabalhar numa Travou aqui também. Não sei se é minha perspectiva juntamente com o Pérez Gomes como referencial. Tá, isso Profi. Agora, escutando. Tá. Profi. Até onde tu ouviste, querido? Acho que os últimos 15, 20 segundos aí travou total aqui. Tá me ouvindo? Agora tá legal, voltou. Olá. Sim, tá me ouvindo? Voltou, sim. Agora sim, uns 30 segundos de fala aí, prof. Tá. Então, desde das teorias do... Então, vamos lá. Então, o que eu desde penso? as teorias do cotidiano ali, trancou. Tá bom, então foi bastante. Então, olha só. Eu penso do cotidiano. Tá. E agora parou de trancar? Legal. Parou? Então, tá.
Então, acho que é importante também a gente pensar na questão das teorias do cotidiano. Por quê? Porque elas vão me ajudar também a entender a importância deste material ou desta cultura também, esse cotidiano que está permeando a vida das pessoas. Vamos fechar as câmeras, porque eu acho que isso pode ajudar, é verdade. Só fica o Lucas e eu, então. Tá? Todo mundo fecha, Elis fecha, o povo fecha, que acho que isso realmente tranca. Mas as teorias do cotidiano vão nos ajudar a fundamentar o porquê que tu estás trazendo essa questão. Agora travou tudo. Travou aí para a galera também? Alguém me tirou da chamada? Acho que a Cristina caiu, Sim. pessoal. Parou tudo. Ela até saiu fora do negócio. Sim. Nossa, foi grave, foi grave. Foi grave isso aí. Vamos fazer bagunça. Faltou luz lá. O professor Aluno saiu da sala. aluno Vamos tirando o buscar. professor. Mas tá ali, a prof tá ali, ela é onipresente, tá? Caiu, mas tá ali. Nada acontece. Pipico na área. Minecraft. Marretão. PT não, né, pô? Tem que dar no mínimo ali democratas ali, centrão. Vamos ter música ao vivo. Uhum. Agora fechou ali, tinha que deixar. Enquanto isso, vamos falar de TechPix. Ah, desculpa, era eu tô treinando baixo aqui. Eu tô sapeando aqui, na verdade. Desculpa o Não, barulho. mas tá bom, tá bom. Imagina se o Marlon não tá com o instrumento na mão, né? Sempre, né, Mari? Não aprendo a tocar nunca, mas tô sempre tentando. Ah, coitado, logo tu não aprende a tocar, né? Ai, senhor. É cada uma que a gente tem que escutar, olha. Lady Plaque. Aqui do lado de casa tem um lava-jato infernal. Falar nisso, Marcos, Não, depois tá da... tudo seco aí já? Mais ou menos, tá tudo sujo de barro, né? Depois o que da que houve? enchente, a sinfonia ao redor é lava-jato. Pá, Ó, Abreu, acabou a bagunça, voltou a prof. Opa, mas então, como eu falava de Murray Schaeffer, Tá bom. Aí sim, né? do ponto de vista da bibliografia do ouvido pensante, então, como disse a colega Mariana, a professora voltou, por favor. Deu problema no seu áudio antes, prof. Agora está desligado o seu microfone. O mic. Ainda sem áudio, prof, sem microfone. Saiu a apresentação, hein? Saiu. Tá. Sem áudio, prof.
e o silêncio paira pelo ar. É com a Jéssica agora, prof? Qual é o nosso próximo step aí? Tá desligado o seu fone. E agora? Aê! Agora sim. Agora eu fui pro celular, tá bom para vocês? Mas... Olha que coisa de louco. Mas enfim. Agora eu só veio. quero dizer que Tá em dois ao mesmo tempo. que eu estava fora, eu escutei tudo, porque o outro Ficou. Amados, estão me ouvindo agora? Sim. Sim! Que bom. Não sei o que houve, mas algum problema. Então, assim, só para terminar, Lucas, então, para não deixar sem falar as questões, então, em relação às teorias do cotidiano, bem importante, então, tu dares uma olhada nesse sentido, porque, inclusive, vai poder ajudar, talvez como referencial teórico, né? Analisando essas questões aí do porquê tá usando essas músicas, porque fazem parte também da vida destes alunos, etc, etc. Então, só para fechar isso aí, eu acho que poderia ser algo que tu pudesse estar, então, dando uma olhada, ok? Ok, sim. Vou dar uma olhada nisso. Que bom. Mas excelente, acho que já cresceu bastante, já houve um aprofundamento dessas questões, e agora é justamente isso, né? Tu trabalhares nesse sentido. Ah, e só uma coisa que eu tinha notado. Lá na metodologia, acho que valerá a pena tu trazeres o seguinte, né? Então, a tua abordagem é qualitativa, o teu método, então, tu vais trabalhar com a pesquisa documental, tendo a técnica de coleta dos dados como uma das formas dessa coleta, a análise e tal, e no final, acho que tu podes colocar como proposta pedagógico-musical de ensino de instrumentos. Tu não vai botar ali a proposta, mas tu vai dizer que na tua metodologia, todo este trabalho, ele vai resultar nessa apresentação de uma proposta. Isso a gente está construindo que não tem, entendem? Mas, assim, a gente quer fazer uma coisa, então a gente tem que ver um jeito melhor de dizer o que a gente vai fazer, ok? Acho que é isso, então. Tá? Parabéns pela apresentação, pelo crescimento que já foi grande. Ok, Obrigada, obrigado. querido. Obrigado. Ok. Então, agora eu só quero dizer que eu estou em 3 aparelhos. Não, olha. Se juntar, dá mal e mal um. Mas vamos lá. Onipresente e onipotente. Preciso manter minha métrica. Então, agora eu tenho a satisfação de trazer para nós a apresentação da Jéssica, né? Então, vou fazer direitinho, como fiz também com o trabalho lá do Lucas, né? Para apresentar a Jéssica para vocês, então. Vamos ver se aparece aqui. Então, a Jéssica vai compartilhar conosco que ela conseguiu construir, então, até o momento, do trabalho dela, que é aprendizagem musical de bebês através da imitação, sistema de neurônios espelho. Então, com vocês, a Jéssica. Vou tirar aqui para não perturbar e tu poderes apresentar direitinho o teu trabalho. Pode apresentar, então, tá. meu. Boa tarde, todo mundo está me ouvindo? Sim. Sim. Então tá. Então eu tenho uma assistente que vai colocar para mim os slides. Fica mais fácil de visualizar. Pode pôr, Rebeca. Espera aí que eu não sei fazer, tô tentando. Foi? Ainda não. Tá indo. Tá indo. Tá chegando. Foi. Aqui entrou.
Para mim veio. Agora, isso. Perfeito. Bom, então meu trabalho é sobre aprendizagem musical de bebês através da imitação do sistema de neurônios espelho. Há muitos anos eu trabalho, então, com bebês, né, e sou apaixonada por esse universo, e gosto muito de poder compreender como é que se dá o desenvolvimento desses bebês, dessas crianças, para poder potencializar musicalmente também essas crianças, né? Então, pode passar. Eu acho que dá para fechar o teu áudio, Rebeca. Ah, eu esqueci, peraí. E dá para, acho que dá, F5, né? Bom, então, acho que eu cheguei nessa questão com dois grandes questionamentos, né? O primeiro questionamento foi como o bebê aprende música, né? E uma das aprendizagens, uma forma de aprender música é através da imitação. E aí a gente pode trazer diversos estudiosos, tanto da psicologia, tanto da educação, temos da filosofia também, como Vygotsky, Piaget, Vallon, Lacan, que falam sobre esse processo de aprendizagem, então, através da imitação. Próximo slide. A partir disso, então, também outro grande questionamento foi como essa aprendizagem musical ela é processada, então, no cérebro do bebê. Então, sabendo que uma das formas de aprendizagem musical é através da imitação, a gente chega com uma hipótese do sistema de neurônios espelho. Tá? Que o sistema de neurônios espelho são, em particular, uma classe de neurônios visomotores, originalmente descobertos na área F5 do córtex pré-motor de um macaco, que ambos disparam quando o macaco realiza uma ação em particular e quando observa um outro indivíduo, macaco ou humano, fazer uma ação similar, né? Então, esse processo de imitação. Pode passar. E aí, inclusive, isso vai ser o meu referencial teórico, né? Que, na verdade, dentro da teoria da aprendizagem musical, né, a gente tem dois educadores musicais que também trazem a imitação como um processo de aprendizagem musical, entre eles o Gordon, né, e o Swanwick. Próximo slide. Né, que também traz a espiral do desenvolvimento musical como um dos processos, né, faz parte a imitação. Pode passar. Então, a partir desse momento introdutório, sabendo que a imitação é uma das atividades mais primordiais, então, no processo de aprendizagem musical de um bebê, como essa aprendizagem musical é processada no cérebro do bebê, né? E a partir disso, o próximo slide, o meu objetivo, que ainda está em construção, né? Vai ser investigar, então, o estado do conhecimento das pesquisas sobre a aprendizagem musical de bebês através da imitação e o sistema de neurônios espelho. Pode passar. A minha revisão de literatura vai estar voltada, então, com Moura e Ribas, que elas falam sobre imitação e desenvolvimento inicial, justamente dos bebês, né? Vou trazer também Freire, onde Freire traz a imitação e sistema de neurônios espelho relacionados com memória e percepção musical. Schultz e Araújo trazem também imitação e sistema de neurônios espelho relacionado à questão de aprendizagem musical através de movimento e de aprendizagem de instrumento musical, né? Por exemplo, como é que é Lá maior no violão, né? A gente enxerga e vê como é que se dá essa aprendizagem e acaba imitando também. E eu acho que é importante falar que... Pode deixar. É importante, acho que, frisar também que, assim como o Gordon, o Swanwick, eles trazem que não é o objetivo final a imitação, tá? Eu acho, é um processo de aprendizagem, tá? Então, não quer dizer que o meu objetivo é que a criança só imite, né? Porque esse não é o objetivo, mas que a aprendizagem se dá através da imitação, né? Pode passar. Então, a minha metodologia vai ser uma pesquisa bibliográfica, né? Então, dentro do estado de conhecimento.
E aí, no momento, eu estou fazendo, categorizando, né? Então, eu dividi em 4 grandes categorias. E, na verdade, elas se relacionam, né? Essas laranjinhas eu deixei num âmbito mais amplo, né? No sentido de público, que seja adultos, né? Qualquer idade. Então, na primeira categoria, eu trago a aprendizagem de uma forma geral, através da imitação em sistema de neurônios espelho. E a outra, então, aí foca na aprendizagem musical através do sistema de neurônios espelho e imitação, mas daí é a aprendizagem musical, tá? E o outro e aí eu foco mais na aprendizagem dos bebês, né? Aprendizagem geral, que seja qualquer tipo de aprendizagem através da imitação em sistema de neurônios espelho, e a outra que é a aprendizagem musical de bebês através da imitação em sistema de neurônios espelho, que é o meu foco. Porém, como eu não encontrei tanta coisa, eu achei bem importante eu poder dialogar com essas outras categorias, né? Então, acho que os próximos passos vai ser de fazer subcategorias e me organizar nesse sentido também. Pode passar. Bom, então, a partir do que já foi lido, né, das fichas de leitura, enfim, dos catálogos que já foram feitos, a gente já tem alguns resultados preliminares, né? Que a aprendizagem musical, então, de bebês, através da imitação relacionada com o sistema de neurônios espelho, ela pode ser dada, né, a partir de uma imitação corporal, de uma imitação emocional e de uma imitação comunicativa, tá? Vale lembrar que, como os neurônios espelhos são neurônios visomotores, né? Ou seja, a criança, enfim, qualquer pessoa vai enxergar e vai imitar essa aprendizagem de uma forma motora, né? Então, essa questão visomotora, ela está nessas 3 categorias, tá? Assim como a interação social, ela também está nas 3 categorias, porque a criança vai ter que interagir, o bebê vai ter que interagir com alguém para imitar, né? E, obviamente, a questão auditiva também, né? Então, a categoria, então, da imitação, eu trouxe motora corporal, porque eles falam muito da ação motora, porém, como a ação motora, ela está nas 3 categorias, eu vou trocar o nome, possivelmente vai ser imitação corporal, tá? Então, essa imitação corporal está voltada a toda essa questão dos movimentos imitativos do corpo do bebê, né? Dos gestos que ele imita, dos movimentos corporais, de quando ele toca, né? De um adulto, enfim, que seja, que vai tocar algum ritmo e ele vai estar imitando esse ritmo, seja tocando algum instrumento, seja com uma colher, ou seja tocando no corpo, né? Batendo palmas, batendo os pés, enfim. Então, isso seria uma aprendizagem de imitação corporal, né? A outra categoria também é através da imitação emocional, que é muito importante falar sobre os vínculos afetivos, né, nessa fase dos bebês. Então, quão importante é essa aprendizagem de imitação emocional, né? Então, das expressões faciais, dos gestos e das posturas, dos estados emocionais, as músicas que agitam, as músicas que acalmam, né? E como vai fazer diferença essa aprendizagem musical quando esse adulto que está acompanhando esse bebê, o estado emocional, enfim, que esse adulto também está, né? O quanto que isso faz diferença na aprendizagem de um bebê. E então, na outra categoria, que é a imitação comunicativa, que a gente fala muito dos diálogos sonoros, né? O bebê, talvez ele não compreenda linguisticamente o que a gente está falando, mas pela forma como a gente vai dialogar com ele, né? Ele vai poder compreender se a gente está feliz, se a gente está triste, né? Como a gente vai estar falando com ele, ele vai conseguir compreender através da nossa sonoridade, né? A imitação e reprodução de sonoridades com a boca. E aí agora a gente está num momento de virtualidade e como é importante os pais estarem junto com os bebês
porque, vou dar um exemplo, né? Sei lá, mamãe, 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 de poder ver esse mamãe, né? De poder estar vendo como é que é essa ação motora, né? Do e relacionar com o som, né? Então, dele poder imitar isso, né? Então, como é importante ter essa relação, essa interação, né? E também vou trazer sobre a musicalidade comunicativa do Trevarza, enfim. Então, tem várias coisas aí que, claro, a gente vai ter que estar montando ainda, mas que já se tem algumas ideias sobre isso, né? Pode passar. Bom, e aí o meu cronograma, então, a gente já está em julho, então a gente está fazendo parte da categorização, então, e ainda revisão dos artigos, né, no sentido de fazer as fichas de leitura, terminar de ler esses artigos, para poder, então, estar entrando na discussão, de poder estar realmente escrevendo todas as partes do artigo, né. E eu acho que é isso, pode passar as referências. E é isso. E muito obrigada. Acho que é por aí. Muito obrigada, parabéns, Jéssica, pela apresentação, muito clara, um trabalho já está adiantado, muito bom. Esse é o momento, então, da gente escutar, falar, sugerir, né, parabenizar, enfim. Quem que quer começar? Obrigada, Rebeca, minha assistente. Ô, prof, eu queria perguntar para a Jé. Primeiro, parabéns, Jéssica. Achei super interessante o seu trabalho. Eu não sei se eu me perdi, eu não sei se delimitaste uma idade para analisar. Na verdade, tem até os 3 anos, né? Na verdade, eu vou fazer dos bebês até os 3 anos. Mas isso eu também já me questionei, porque tem muita coisa de recém-nascidos, né? E aí tem, até no inglês, eles têm bem de dividinhos, né? Os recém-nascidos, os infantes, eles têm vários nomes diferentes para os bebês, assim, de cada faixa etária, né? Eu ainda não delimitei, assim, para ser bem sincera, mas eu vejo que já tem diferenças, assim. O que eu penso, na verdade, é como eu penso em aprendizagem musical, eu penso no sentido também de musicalização. Claro, tem toda a questão dos pais, que eles aprendem com os pais, mas eu penso num contexto também coletivo, num contexto de aulas de musicalização. Então, daqui a pouco, eu penso em pegar, sei lá, a partir de 6 meses, ou de 1 ano até 3 anos, assim, né? Mas isso ainda não, realmente, eu não defini, mas eu vejo que tem grandes diferenças, assim, especialmente com os recém-nascidos e com os maiores, né? Bebê a cada mês é outro bebê, né? Então, eu vou ter que, sim, delimitar ainda a faixa etária deles. Tá bom, querida, obrigada. Fiquei curiosa, porque eu pensei nisso, disse, nossa, é tão vasto, né? Eu ainda tenho experiência agora de 2 filhos, eles estão com 4 anos. Então, para mim, ainda é tão recente isso, eu pensei assim, olha, é tão vasto, né? Eu fiquei curiosa em saber, mas obrigada, foi maravilhoso. Eu fiquei bem instigada em ver mais. Muito bom. Ok, alguém mais quer comentar? Perguntar? Eu quero sugerir? falar. Fala, Fábio. Eu quero parabenizar, eu tinha ficado bem curiosa para ver o trabalho, porque o meu trabalho do mestrado também é com bebês, só que daí vai ser a partir de um grupo de educação musical, né, ver o que vai interferir no desenvolvimento deles, mas confesso que perdi algumas partes que a minha mãe mandou uma entrega bem na hora, daí eu fui com o celular ali no entregador, mas eu fui tirando print, escutando em fone de ouvido. Mas eu gostei bastante, assim, embora a tua seja um pouco diferente, né, claro, da que eu vou fazer, mas gostei das categorias, de já dar algumas ideias para o nosso trabalho, até a Carol está contribuindo também, a Jennifer sinalizaram ali no chat,
E peguei teu contato também para depois a gente trocar uma ideia melhor. Mas parabéns. E gostei também que tu falou a questão de agora ter mais esse vínculo com os pais, e é justamente também isso que a gente vai propor, porque o nosso trabalho vai ser online, né? Então, dessa interação com a mãe e o bebê, e tu já justificou, né, mais uma importância que a gente já está pensando nisso. Bem legal. Obrigada. Fábio, interessante, né? Porque a gente pode também convidar a Jéssica para participar desse trabalho também. A gente pode estar ampliando e esse material aí pode nos ajudar. Então, sinta-se convidada, Jéssica, tá? Tá bem. Que bom. Já tinha pensado nisso também. Excelente. Vamos conversar, me chama. Eu vou te chamar quando não tiver entrega. Com certeza. Que bom, que bom. Alguém mais quer comentar, quer sugerir? Eu estou lendo aqui agora os... Obrigada, gente. Que legal. Muito bonito mesmo, muito legal. E vejam, né, a gente tem uma diversidade de possibilidades de pesquisa na nossa área e que vão contribuir com certeza. Um olhar que se deve lançar, já se lançou em algum tempo, mas acho que agora a gente tem que retomar, é essa questão dos bebês, né, das crianças, dos bebês, da educação musical, essa faixa etária, e da importância de se ter um cuidado nessa faixa etária, né? Então, as pesquisas devem ser intensificadas nesse sentido, né? E a Carolzinha também concorda, e que bom isso, nós temos esse trabalho também de vários integrantes daqui do grupo voltados nessa perspectiva. Então, isso é extremamente importante, a gente vai contribuir bastante, com certeza, com a educação musical, mesmo nesse momento que a gente está passando, né? Mesmo nesse momento. Então, muito bom mesmo o trabalho. Eu acho que compreender, para mim é muito isso, compreender como se dá o desenvolvimento e a aprendizagem musical desses bebês faz com que nós, educadores musicais, também possamos olhar para esse bebê como um bebê potente, né? Como que ele também é potente, ele também é capaz de fazer música, né? Então, a gente pode estar criando, desenvolvendo, enfim, situações musicais que potencializam esse bebê também, né? Com certeza, porque achava-se anteriormente que os bebês não podiam, ou não tinham condições, enfim, porque, na verdade, não era oportunizado aos bebês uma série de coisas que hoje a gente já disponibiliza. E o fato dessas possibilidades que estão se apresentando aí, e quanto mais a gente puder trabalhar com os bebês, mais eles irão além, né? E que a gente nem sabe quanto eles podem ir além. Então, o trabalhar com isso é importantíssimo, esse olhar para os bebês, né? Se a gente pensar, há pouco tempo atrás, os bebês não podiam sair na rua, não podiam, Deus o livre, abrir os olhos e ter a luz que ia maltratar ou que iria fazer alguma coisa. Os bebês, eles eram enfaixados, né? Eles ficavam, coitadinhos, que nem umas mumiazinhas, né? Durinhos, porque Deus o livre, o bebê ficar molinho, né? E hoje em dia, não. Quanto mais liberdade tiver, quanto mais trabalhar, desenvolver, a gente percebe assim, né? Então, não é nada de outro mundo, isso é apenas oportunizar. É extremamente importante para nós também, mesmo nesse momento de pandemia, né? Então, não sei se alguém mais quer perguntar. Posso falar, prof? Não? Por favor. Eu não quero necessariamente perguntar, eu quero elogiar mesmo. Porque a Jéssica, eu e a Jéssica, a gente troca bastante figurinha e por ela estar estudando os bebês, é claro que mexe com o lado pedagogo da pessoa, né? Porque junto com a tua pesquisa aí que a prof falou, tá vindo um universo de pesquisas de várias áreas sobre os bebês, né? Sobre abordagens com bebês, eles estão sendo vistos agora e isso é muito legal. E é muito, eu acho que o pessoal já deve ter percebido, né? É muito encantador ver esse desenvolvimento musical dos bebês, né? E ontem eu escutei uma fala da professora Patrícia Quebac dizendo, a gente sempre comenta
que que o bebê está emitindo os primeiros sons para a fala, né? Está se preparando para a fala. Ninguém comenta que esses primeiros sons que ele está emitindo também é para o canto. Ele também está preparando o aparelho fonador para cantar, para, né, se desenvolver nesse tipo de habilidade dentro da música, né? Então eu acho muito legal, porque a gente vai conhecer as pesquisas que estão falando sobre isso, né? E entender esse processo para poder, quando levar alguma coisa para eles, levar algo que faça sentido para a faixa etária e enxergar a potência, igual tu falou, né, Jéssica? Tem potência. Eu acho muito legal, porque a gente tem uma ideia, né? Pesquisando sobre isso na nossa pós. Que legal. Que os legal. orientandos, né, dos últimos tempos da prof, talvez ela possa um dia analisar isso. Quem estudou isso, agora tem a FAB, mas sempre sobre olhares diferentes, né? Então é interessante a gente pensar no volume de pesquisas que estão tendo ou não estão tendo sobre isso. Então, quero tirar Jéssica. Olha só, a Mariana Valim também diz que o trabalho de TCC dela trata sobre trata aqui, ó, deixa eu até pegar aqui, da graduação sobre o desenvolvimento vocal para o canto desde o nascimento. Pode passar e pode até, talvez, compartilhar em algum momento com a gente, Mariana. Nós vamos adorar te escutar também, com certeza, vai ser ótimo. E veja, já coloca aqui. Tá, já vamos chamar, né? Tá aí, vamos fazer trabalhar, que bom. Olha só, queria compartilhar com vocês um pensamento que eu tenho tido há algum tempo e acho que, aos poucos, a gente deveria procurar se direcionar a isso também. Este trabalho da Jéssica, que neste momento ele é uma pesquisa bibliográfica, né? Vai fazer, então, o estado da arte, o estado do conhecimento sobre os trabalhos nessa perspectiva e vai trazer, então, a luz para os pesquisadores e as pesquisadoras, porque não tem esse trabalho, mas numa continuidade deste trabalho, e seria extremamente importante fazê-la, e nós não conseguimos fazer isso sozinho, porque vai além da nossa área, é nós começarmos a nos associar a outras áreas do conhecimento. Neste momento, eu penso, por exemplo, nos associarmos a médicos, né, neurologistas, talvez, obstetras, pediatras também, que nós pudéssemos ter uma pesquisa que pudesse também trabalhar com os efeitos, então, ou o que a música pode gerar a partir do trabalho, né, com bebês intrauterinos ou bebês já nascidos, ou fetos, ou bebês nascidos, o que isso ocasiona, o que esse trabalho musical que a gente venha a fazer com essas crianças pode resultar no bebê. Porque o que acontece? Nós conseguimos fazer, nas nossas metodologias de pesquisa, por conta da nossa área, ver com a mãe as percepções das mães, né, grávidas, já com o bebezinho nascido, ou até acompanhar aquela criança, aquele bebê desde o nascimento. E aí me lembro da Zeni Oliveira de Moraes, que trabalhou, que legal, Rebeca, isso é importante, e eu quero fazer essa pesquisa também. Eu me lembro da Zeni, que foi minha professora da graduação. A Zeni fez uma pesquisa na Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, com os bebezinhos quando nasciam. Ela gravava, isso foi na década de 70, final da década de 70, ela gravava os primeiros vagidos do bebezinho, que são aqueles chorinhos, e acompanhava um determinado tempo esses bebês para ver qual é que era o desenvolvimento musical destes bebês. Mas, claro, o que ela fazia ali não é uma pesquisa que pudesse nos dar elementos, inclusive médicos, né? O que acontece no desenvolvimento dos neurônios do bebezinho, etc., etc. E isso é importante, porque assim nós vamos até um ponto da nossa pesquisa. Agora, ter alguns médicos ou alguns pesquisadores nessa área que se associassem às nossas pesquisas
e eles, com os objetivos deles, dessa área médica, e nós, nossos objetivos, juntarmos forças, isso é uma equipe que faz, porque isso poderia nos ajudar a justificar efetivamente, não só do lado médico, ou não só no lado musical, mas entrelaçados, para a gente justificar a importância da música na vida das pessoas e, por conta disso, a importância da música nas escolas. Não sei se me entendem. Estou vendo aí que já tem um pessoal que tem gente que tem interesse em fazer isso. Esse é um dos focos que eu estou agora, nessa nova fase que eu penso de pesquisas, de desenvolver, né? E vejam, a gente eu não disse que era para fazer essa ou aquela pesquisa, mas a Jéssica está nessa perspectiva, a Fabiane está nessa perspectiva, então a gente percebe que parece que é um momento propício para isso, né? Enfim, só alguns comentários para a gente. Né? Muito bem. Bonito. Gente, alguma coisa a mais em relação a ambos os trabalhos do Lucas e da Jéssica, além de cumprimentos 1000? Eu queria, antes então de a gente finalizar, eu queria começar a compartilhar com vocês uma proposta, então, que está envolvida eu, professor Augusto Souto, o professor Antônio Eduardo e o professor Lucas Pacheco Brum, que é uma proposta relacionada a um instituto, né, que eu vou mostrar aqui, projeto Humanidades Digitais, edição de 2002. Essa proposta, ela foi uma proposta que nós apresentamos a este Instituto Humanidades Digitais, tá? Cujo link eu vou copiar e colar para vocês aqui no chat, para vocês poderem estar acessando, tá? Que está ali. Não sei se eu vou conseguir compartilhar, porque não sei se está lá muito bem a minha internet, mas a ideia é a seguinte: o grupo temático se chama Tecnologias e Mídias Digitais no Ensino da Arte, Desafios em Tempos de Crise Mundial. Qual é que é a ideia? Esse projeto do Instituto Humanidades, vamos ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês, que aí a gente consegue mostrar mais e melhor, e eu convidarei, então, vocês, se quiserem entrar ali, poderem se inscrever. Só um pouquinho. Vamos ver se vai. Acho que está apresentando ali para vocês. Então, essa é a plataforma do Instituto Humanidades Digitais, tá? Então, vai aparecer ali, tem o projeto, a edição atual, tem uma série de coisas aqui que vocês podem estar vendo, tá? Mas existe a edição atual, eu vou botar aqui sobre o projeto, para vocês olharem. Então, o que é esse Instituto Humanidades? Uma plataforma de publicações e difusão científica, um elo de pesquisadores, um elo de extensão. Então, é uma plataforma, tá aqui, de divulgação e compartilhamento digital de pesquisas acadêmicas produzidas nas áreas das ciências humanas e sociais, incluindo as aplicadas. Neste princípio de integração e disponibilização livre de conhecimento acadêmico, e os produtos do projeto são todos, sem exceção, disponibilizados em canais do Instituto Conexão Sociocultural. Então, o que acontece? Nesse trabalho, então aqui vou botar a edição atual, houve um chamamento a quem quisesse propor grupos de trabalho. Então,
teve um tempo para essa submissão e algumas pessoas submeteram suas propostas a esse GT. Eu enviei, juntamente com os colegas, propusemos essa proposta, que se configura atualmente no GT número 6, que é esse GT, então, deixa eu ver se eu tenho aqui para vocês para compartilhar, que é o GT Humanidades Digitais, Tecnologias e Mídias no Ensino. Então, vou compartilhar esse aqui com vocês agora. Vamos ver se ele aparece. E convidar vocês. Ok, não vai dar para ver, mas não tem problema, ele está muito pequenininho. Mas, de toda maneira, a ideia é, se vocês quiserem, tá, ler, e não é só o meu, são vários, acho que são 18 grupos de trabalho que foram constituídos. Esse GT que nós criamos, eu, o professor Augusto, o professor Antônio, o professor Lucas, a ideia é juntar as artes, a questão das tecnologias e das mídias digitais, nesses momentos de crise mundial, e pesquisar ou compartilhar pesquisas em andamento, quais estágios que forem, a esse GT. Haverá uma seleção e, ao final, haverá uma publicação. Isso é importante. Então, de nós começarmos a compartilhar o que as pessoas estão fazendo nestes tempos de crise em relação às artes, trazendo as tecnologias e as mídias digitais. Não sei se vocês recordam, em alguns encontros anteriores que eu fiz com vocês, eu apresentei brevemente esse projeto que nós estávamos desenvolvendo, e naquela ocasião eu apresentei particularmente o projeto relacionado à educação musical. Pois bem, nós avançamos nesse projeto e ampliamos. E essa ampliação também foi na perspectiva de pegar as demais áreas das artes. Então, eu vou compartilhar depois com vocês e, com certeza, quem quiser submeter trabalhos, enfim, vai ser analisado, enfim, quem sabe a gente possa estar configurando uma publicação. É para todo mundo que quiser participar e vocês vão poder divulgar também. Certo? Não sei se querem perguntar alguma coisa em relação a isso. Eu já vou tirar daqui. Professora? Pode falar, meu amor. Isso tem relação com aquele texto que tu havia proposto de escrever em coletivo com o pessoal? Exatamente. Tudo sempre tem relação. A gente vai amarrando, tentando isso. Com certeza, então, Marcos, pode ser uma possibilidade da gente tentar organizar alguns materiais, um texto ou mais de um texto, e também poder submeter e ter uma publicação, né? Deem uma entrada, eu botei o link ali para vocês, deem uma verificada nesse Instituto Humanidades Digitais, ele já existe há bastante tempo. Tá? Eu, inclusive, faço parte ali do comitê, tem um comitê, tem um comitê de análise, né, dos trabalhos, enfim, aí eu comecei a fazer parte também e agora nesse GT. Então, está aberto para todo mundo, certo? Muito interessante. Muito interessante. Então, também divulguem para o pessoal das artes, né, porque é algo que a gente lançou para a nossa área. É o único que tem na área das artes. Né? Então, para a gente poder também estar participando aí. Prof. Fala, meu amor. Não, eu tô aqui na plataforma do site. Onde é que eu entro exatamente para achar esse GT? No site. Tá, no site, aí tu vais navegando, tem o projeto ali, não tem? Sobre o projeto? Isso, sobre o projeto. Sobre o projeto. E aí embaixo tem a inscrição. Ah, tá. E aí tu pode... exatamente, pode navegar ali. Tá. Isso, conforme o grupo. Entendi. Isso, e aí eu vou compartilhar também com vocês, tem um cronograma ali, né? Pelo que eu ouvi, o cronograma vai até final de agosto, então dá um tempo legal, né? É 30 de agosto para enviar.
E vejam, essa é a segunda edição do ano. A primeira edição já foi. Então, também, agora em agosto, vai ter a publicação do que foi no primeiro semestre. E o outro vai ser em dezembro, a publicação. Então, é legal porque a gente já pode ter um materialzinho publicado aí para a gente, né? Ô, prof. Isso aí. Diga. E já que a gente está num momento aí, recados, enfim, e lembretes, convites, tem o edital do Ministério da Cultura, da Secretaria da Cultura Nacional, que é para submissão de projetos por municípios, os projetos culturais, para uma previsibilidade de dinheiro para vir para os municípios para os projetos. Então, todos os colegas que tenham algum projeto artístico, cultural, na área da música, teatro, dança ou entrelaçando as áreas, é interessante se informarem-se nos conselhos municipais de cultura, nas secretarias de cultura, em todos os veículos que tiverem também e órgãos representantes das suas cidades. Porque se não tiver projeto, não vem a grana. E se vier a grana e não tiver projeto, ela volta. Então, por mais que possa parecer assim, eu preciso disso, daquilo, eu não tenho, então não vou escrever. No mínimo se informa para ver se daqui a pouco já não tem alguma prática que desenvolve em uma escola que pode integrar outras crianças da comunidade, ou adultos, ou idosos, para daqui a pouco conseguir que essa grana venha para a sua escola, para a sua instituição. Que legal. Quem não tens pede, o link, não ganha. Marcos? Oi? Tu tens o link? É que eu tenho o de Montenegro. Tá. O de Montenegro, se eu não me engano, eu já compartilhei no grupo ali, mas é com o órgão responsável do município. Perfeito. Então, a gente entra na Secretaria Municipal de Cultura do município. Tá Isso, bem? Ou nos departamentos do município. É que tem cidade que tem junto com o desporto, tem cidade que tem junto com, enfim, com a SMEC, vai variar de lugar a lugar. Marcos, isso é sobre a Lei Aldir Blanc, né? Exatamente. É isso aí. É a Lei Aldir Blanc. Eu tenho o número da lei aqui, eu tenho tudo, eu posso depois linkar e botar no grupo ali para nós. E assim, ó, todos os municípios receberam. Todos os municípios receberam. Então, agora é o artista entrar com o projeto, porque se não entrar com o projeto, o dinheiro vai voltar. Isso, muito bem, muito obrigado. Muito bem, não podemos fazer isso. Ótimo, excelente, muito bom. Ótimo, gente. Então, também esse espaço, ele é um espaço de compartilhamento de pesquisas, com certeza, mas também é espaço para a gente ajudar os nossos colegas, porque muitas vezes um tem acesso a alguma informação, outro não tem, enfim, e assim a gente se ajuda também, que é bem importante isso, né? Que bom. Olha, tivemos uma boa tarde nesse momento da pesquisa, acho que foi bastante produtivo, tanto o Lucas quanto a Jéssica. Nos próximos encontros também traremos outros trabalhos aqui, e não precisa ser só nosso, de orientando nosso, também pode ser de outras pessoas, porque a gente também tem que trazer coisas de fora para estar aprendendo. Então, daqui a pouco, Mariana e outras pessoas sintam-se extremamente convidadas, certo? Muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns pela nossa audiência maravilhosa, que a gente chega a 35, 36 pessoas. Um bom final de sábado para vocês e domingo. E depois os meus orientandos têm ainda um pouquinho, né? Mais para a gente trabalhar os projetos, certo? Um beijo muito grande para todo mundo. Tudo de bom. Beijos. Beijo. Tchau para todos. Bom fim de semana. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Parabéns, Jéssica e Lucas. Obrigado. Quem quiser ligar a câmera aí, uma foto final. Exato. Foto print. Não cabe todo mundo na minha tela, mas os que aparecem. Eu vou tirar também, eu tiro e mando. Tá. Tchau. Carol, isso, acho que foi todos. Todos que aparecem aqui para mim. Só a Thaís e a Paty. Paty, liga a câmera de novo. Não, isso, tá. Para mim, Rubens Mar, Carol, tá faltando. A Rebeca entrou agora. Para mim tá cheia. Ó, diga um X. Sorriso. Deu. Vou trabalhar com fotografia no Meet. Eu vou mandar lá no grupo, tá? Bom fim de semana. Obrigada. Parabéns. Tchau, gente. Beijo.
Beijo, beijo.